o feitiço pega para o crente? E outra pergunta, jogos de azar ou apostas é pecado? Qual delas começamos, Estélio? Jogo de azar e aposta. Sim. São duas. Não. Estava a perguntar, começamos de feitiço ou de jogos? Terminamos com jogos. Perfeito. Terminamos com jogos. Sim, então vamos com feitiço. Feitiço pega para o crente? Quer começar ou posso começar? Pode. Primeiro quero enfatizar aqui a existência de feitiço. Existe sim. A Bíblia deixa bem claro isso. Existem rituais que são feitos e pegam nas pessoas. Então, negar a existência de feitiço, de feitiçaria, é negar a realidade que nós convivemos. Ou seja, como alguns irmãos diriam, é tapar o sol, tentar tapar o sol com peneira. E não só também, temos pessoas aqui em Nampula ou em Moçambique que afirmam que são ateus. Algumas pessoas que são ateus. Olha, se você acredita que você é ateu, tem que admitir que você está a negar que existem esses poderes espirituais, essas forças espirituais, tanto como Satanás e mais obras relacionadas a Satanás, e não só também negar que existe Deus. E na nossa realidade, será que existe mesmo, aliás, não existe mesmo isso de maridos da noite, seres espirituais? É bobeira isso, é abóbora afirmar que não existe se nós estamos a ver isso. Então existe sim feitiçaria na nossa realidade e a Bíblia sustenta que existe. Então queria primeiro enfatizar isso antes de prosseguir. E Efésios 2 diz que eles, os demônios, operam através dos filhos da desobediência. E o feitiço pega no crente? Vou responder sob duas perspectivas. O Estélio tem a terceira perspectiva. Tenho. Tem. Depois vai compartilhar. Se calhar está entre as duas que você tem. Sim, se calhar, mas vai nos apresentar. Primeiro, o primeiro lado da moeda que quero responder aqui a essa pergunta é que nenhum cristão salvo, regenerado, é possuído por um espírito de feitiçaria. Ou seja, nenhum cristão é possuído pelo espírito de Satanás demoníaco para ser usado como instrumento de Satanás. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo está nele. E não existe sociedade, não existe comunhão entre luz e trevas. O livro de Efésios diz que nós fomos selados com o Espírito Santo, que é a marca do cristão, e ela está em nós. E se está em nós, não há nenhuma possibilidade mais de sermos possuídos, ou seja, de sermos feiticeiros. Então, cristão, em nenhuma hipótese, pode ser feiticeiro. E o outro lado da moeda, quero contribuir, mas não, espera aí. Fiquei assim em dúvida. Pode ser feiticeiro ou feitiçado? Essa é a primeira perspectiva, feiticeiro. Ok, sim, perfeito. Depois vou feitiçado. Perfeito. Então, ele não pode ser feiticeiro. Essa é a primeira perspectiva que eu queria explicar. A segunda, o feitiço não pega contra o cristão. Sobre esta aí, ele vai desenvolver depois quando é que pega, né? Como ele entende na luz das Escrituras. Mas salvo em Cristo, que está numa vida, que está em Deus, ele é protegido por Deus, ele é guardado. E o maior é o Espírito que está nele, que está em você, se você é regenerado e vem em obediência do que o que está no mundo. E temos um exemplo disso na questão de Balão e Balaque. Balaque convida Balão para amaldiçoar
os israelitas. O Balaão tentou por 3 vezes, mas toda vez que ele tentava amaldiçoar, aquela maldição era transformada em bênção, mas amaldiçoava, mas abençoava, recaía para eles como bênção. Até que Deus foi falar em seguida que nenhuma maldição recai sobre Israel. Então, fique tranquilo, fique descansado, que nenhum feitiço vai tocar, se você é cristão genuíno, contra você. Não tenha medo de que vão tocar, vão destruir as minhas finanças, a minha família, essas coisas por aí. Uma família que tema a Deus. Então, fique descansado. Não importa se vêm os maiores feiticeiros do mundo, se todos se reunissem a tentar feitiçar você, tentar derrubar você com feitiço, com obras rituais. Se você está em Cristo Jesus, você é guardado. Antes de fechar nisso, eu vou pedir a Estélio para representar essa outra perspectiva que está associada em quando pega ou não na perspectiva de Estélio. Bem, antes de mais, nós precisamos entender que a perspectiva mais sábia, biblicamente, afirmar é que um cristão não... Você fez menção, né? Não há como um cristão salvo ser possuído por algum espírito maligno. Porque se Deus ocupou a casa para que para que um espírito maligno possa habitar nesta casa, precisa ser mais forte do que Deus. E não existe nenhum espírito mais forte do que Deus. Não existe, ainda que muitas pessoas gostam de olhar aquele texto que Jesus disse, se alguém expulsa o demônio e a casa fica limpa, e depois ele chega, espreita, vê que a casa não está limpa, ninguém está a habitar. Então ele vai, chama mais 7, chegam ali, habitam, e o último estado torna-se pior que o primeiro. Torna-se pior do que o primeiro. Sim. Mas há detalhes nesse texto que deixam que essa casa não foi habitada. Significa que há a possibilidade de Cristo, por misericórdia, expulsar demônios de certas pessoas, mas não habitar nessa pessoa. É por isso que essa casa fica sempre vazia, porque Cristo não habitou lá. De maneira que se o demônio for expulso e Cristo habitar, não há possibilidade de nenhuma... Ainda que ele vá buscar uma legião, não vão poder entrar, porque Cristo está lá. E Cristo é forte, é maior do que todos. E é muito bom. Esther, sobre esse ponto aí, quero revelar um segredo. Fica à vontade. Desde que não seja que um dia me vista. Sim, eu antes de Cristo, eu tinha esse erro aí também, de pensar que já que foi expulso o Satanás, o demônio, o espírito mal em você, você já eu está já automaticamente está. Recordo que há muito tempo tem um padre que estava expulsando espíritos maus e aí ele me expulsou. Eu era descrente, atenção, não era crente. E com água benta, não, com um fumo de incenso. Mesmo ele estava... E nem pegou minha cabeça aquilo de pressão, do tipo, você tentar manipular a pessoa. Por isso que eu acredito mesmo que existe essa de expulsar espíritos. Claro que tem outros que fazem teatro, combinam, né? Mas existe mesmo, real. E você tinha? Você estava possuído nesse tempo? Que não, já que eu não rebolei. Mas eu senti um poder que... Alguma coisa mudou? Sim, mas um poder eu senti mesmo. Eu senti, Estélio. Até eu caí, não rebolei. Ok, era uma legião que habitava em você? Acho que era um, porque não demorou a sair. E veja que quando eu fui lá, coloquei outra perna atrás, outra frente, né? Para se ele tentar manipular, eu não cair. Yeah. Mas aquilo não funcionou. E quando eu fui ler, eu disse que ele está
aquela pessoa está a fingir, não é de cair. Cai. Ok, então tinha esse engano de pensar que só ser expulso, você já está salvo, mas ele não era salvo. É sempre bom fazer referência disso, né? Porque muitas pessoas ficam aí, põem mão nas pessoas, caem e fazem aquela oração. Diga, Senhor Jesus, habita em mim, não sei o que tudo mais. Ele repete aquela oração. E no outro culto, de uma outra cruzada, ele vem de novo, cai de novo. Onde é que está Cristo? Se calhar na segunda vez entraram mais cedo. Yeah. Né? Porque... Então, aquilo é um insulto ao poder de Cristo. É um insulto por quê? Porque você está dizendo que essa pessoa foi salva e depois espíritos lhe possuíram. Sim, Não é possível. Se Cristo, se verdadeiramente nos arrependemos dos nossos pecados e Cristo habita em nós, não há possibilidade de demônios habitar em nós. Eles podem até nos influenciar. Até nos influenciar, mas nunca nos possuir, porque nós já não somos propriedade deles. Você citou a Efésios que fala e não entristeçai o Espírito Santo no quais e não entristeçai o Espírito Santo, exato, que está selado. Então, eu gosto da demonstração que o Dr. Charles faz. Ele conta que a carta que o rei escrevia no passado, ou os imperadores, quando tivessem a escrever uma carta, eles punham um selo, que este selo garantia a autenticidade desta carta e era inviolável, senão o receptor. Então, se trouxessem alguma carta para mim, eu pegasse a carta e notasse que o selo foi manipulado ou alguém tentou abrir, eu não tocava na carta, por entender que é possível que alguma coisa foi alterada nessa carta. Então eu comunico a ele que eu não recebi a carta no bom estado. E o portador, ou seja, o mensageiro, podia até ser enforcado se não conseguisse justificar. Opa. Então, se nós fomos selados com o selo do Espírito Santo, ou seja, passamos agora a pertencer a Cristo, ou seja, somos propriedade de Deus, não é? Não há como nenhum demônio chegar a tirar este selo de nós. Porque se o selo de um rei na terra era tão temido para tocar, quanto mais o selo de Deus. Então não tem nenhum espírito, nenhuma legião que pode estar a tentar tirar o selo. Não pode fazer isso. Ele só pode respeitar. Então o que ele pode fazer é usar terceiros, nem pessoas em redor de nós, para nos influenciarem, porque discernimento, sabedoria para o cristão é uma coisa progressiva, é uma coisa que você aprende a lidar. Então há cristãos sem muito discernimento, que alguém pode chegar, contar uma ideia, contar alguma coisa, e ele, por falta de discernimento, por alguma coisa, aceitar ser influenciado por essa ideia. Mas, claro, Deus sempre vai controlar até que ponto aquela coisa pode causar-lhe certos danos. Agora, outro posicionamento que eu estava... Essa perspectiva, né? Sim. Que eu estava a falar é... eu responderia essa pergunta com sim, não. O sim, o não é essa perspectiva que você acabou de explicar. Um cristão que está em comunhão com Deus e tudo e tal, com uma vida online, dificilmente um feitiço vai lhe pegar. Mas um cristão que está em constante desobediência, um cristão que está em rebelião contra Deus, está a perceber? Ele está em rebelião contra Deus e passou ele conhece, vê que Deus não quer que se faça isso, e ele ainda assim, pelo estado de rebelião, estou a falar primeiro, uma pessoa de facto que foi salva, Sim. pode estar num estado de rebelião, de começar a fazer coisas contrárias, está a perceber? E Deus pode usar. Imagine que ele foi se envolver, entrou num local onde há esses espíritos e coisas assim, ele vai tocar aquilo, saber que ele está num estado de desobediência a Deus. Ou seja, não deixou de ser filho
de Deus, mas é como um filho rebelde diante de Deus. Deus pode permitir, é aqui onde eu abro uma possibilidade, que Deus, na sua soberania, ele pode abrir a possibilidade que este feitiço lhe entre, sim, faça algum efeito com um poder limitado, não para, por exemplo, para lhe tirar a vida instantânea, mas para fazer com que, disciplinar, exatamente naquele estado em que ele está a sofrer por aquela enfermidade, por alguma coisa, o Senhor o traga, ele recorda: eu sou filho. Como filho pródigo, ele pode sair, esbanjar, viver longe. A Bíblia nem fala quanto tempo o filho pródigo ficou longe do pai. Só nos conta um fato que logo, uns versículos, você percebe logo ele a comer bolotas, parou de dizer: meu pai tem muita comida. Mas não se sabe quantos anos passaram. Não se sabe se ele tentou fazer algum negócio e não deu certo. Nós não sabemos nada. Tudo que nós sabemos é que ele gastou o seu dinheiro com meretrizes e fez coisas que não eram agradáveis. Então, é sempre bom pensar que um cristão pode estar num estado desses. E a parábola do filho pródigo, ela é perfeita para entender que, apesar de você estar num estado de rebeldia e fazer coisas assim, muitas pessoas vão olhar pelo tempo, mas Deus pode querer ensinar ele dentro desse período. E Deus permitir que haja uma dessas coisas entrando nele, para que ele possa de fato recordar-se de Deus, e Deus trazer ele de volta. E Deus pode permitir que ele até mora com a doença, né? Mora com a doença, mas quando ele voltar, ele primeiro vai se recordar que ele cometeu muitos males, que ele desobedeceu a Deus. Será um arrependimento de facto, porque é Deus que vai trazer esse arrependimento. Ele vai chorar aos pés de Cristo pedindo perdão, pedindo que Deus possa voltar a lhe abraçar e tudo mais. Então, e notar que, assim como o pai do filho pródigo, apesar do filho ter elaborado um bom discurso para dizer assim: não sou digno de ser chamado teu filho, né? O pai nem lhe deixou ele dar esse discurso. Deus, em Isaías 49, deve ser versículo 14 e 15, ele deixa claro que pode uma mãe que suportou um filho 9 meses rejeitá-lo, porventura, ainda que essa mãe chegue a fazer isso, o que é tão difícil, eu, porém, nunca irei abandonar. Então, quais são as coisas que faria uma mãe que suportou um filho de 9 meses abandonar ele? É o comportamento do próprio filho. É um filho que não ouve, que está em constante problemas e tudo mais. A mãe diz assim: eu já cansei. Se uma mãe diz já cansei, Deus nunca vai cansar. Então, Deus é aquele que vai atrás de uma ovelha que saiu do aprisco. Não sabemos quanto tempo ficou longe do aprisco, mas ele vai, quando o tempo for preciso, atrás dela e apanha e coloca no ombro. Então, acredito que quando Deus permite, nessa perspectiva, né, é possível que Deus permita, de fato, se for da sua vontade, sua soberania, ele pode permitir que isso aconteça para trazer de volta. Não que ele não pode trazer de volta livremente, mas dentro da sua soberania, ele pode permitir que esse feitiço entre como uma lição, sim, como também até para os outros, até para os outros cristãos, falar assim: não vou sair nem um centímetro perto de Deus, afinal Deus sanciona desta maneira. Sim. Então, entender que não é o feiticeiro que teve tanto poder para fazer isso, mas é o Deus que permitiu. Assim como Deus permitia Nabucodonosor sair e ir castigar os judeus. Uma vez que Deus podia castigar eles, como Deus poderia lhes castigar ali dentro de diversas formas, mas permitia que reis, outros povos viessem ali, castigassem eles, que eles ficavam com uma lição bem humilhante, mas Deus estava ali. Então é possível nesse contexto. Por isso eu disse, a minha resposta é sim, não. Sim, entendo. Então, Estela aqui não está a dizer que é possível um cristão ser feiticeiro. Não é nessa vertente que ele estava a sustentar, mas estava numa outra vertente que eu expliquei,
Ele trouxe a ideia de que é possível, assim como o castigo, se a pessoa está a viver em rebelião, Deus usar isso para trazer de volta a pessoa para Cristo. E quando nós falamos que o feitiço não pega contra o crente, não estamos a falar de frequentadores de igreja, atenção. Pessoas que só frequentam a igreja e pensam que são cristãs. Nós estamos a falar de pessoas genuinamente salvas, pessoas em que o Espírito Santo habita nelas e não em churchgoers, como falamos noutra língua. E para os ímpios, descrentes, pega, e bem. Sim. Pega. Muito, sem Pega falha. e arrebenta mesmo, desgraça. Mas para quem está em Cristo, não há nenhuma maldição. É guardada. Fique tranquilo, durma tranquilo, seja vigilante, não saia da presença de Deus e viva para Deus. E Talvez, você tocou nisso. Quantos minutos temos? 9 para responder. Então vamos para outra pergunta. Só quero fechar uma assim, coisa. Fica à vontade. Sim. Você fez menção a respeito Você fez menção de marido da noite, coisa assim. E aí é um ponto muito sensível, porque há cristãos que pensam que há irmãs cristãs que têm marido da noite e mulher da noite. Não, há pessoas que pensam assim. Sim. Então há pastores que ficam, não, essa irmã não casa porque tem marido da noite e tudo mais. Se for comprovada que essa pessoa tem marido da noite, não é cristã. Ficar claro, se for comprovado que ela de fato tem o marido da noite, não está salva. Não há possibilidade de Cristo compartilhar esse corpo com ninguém. Né? Acho que é Paulo que fala que não sabeis vós que o Espírito que está em vós tem ciúme. Sim. Então não tem como ele deixar que venha um espírito de noite e me faça eu ficar ali Não há essa possibilidade. Cristo João 4,4 diz que o maior é o que está em vós. Exatamente. Então era só para frisar. É um ponto muito importante esse que frisou.